Gente, mas que episódio foi esse, hein? Foi pra dar 2 tapas na nossa cara e falar, presta atenção aqui. Piscou, perdeu. E se não tava achando bom, toma aí um episódio acima da média. E assim, ainda que tenha tido seus problemas, que eu vou tratar deles mais à frente na review, o plot twist que aconteceu aqui, nem o Shyamalan teria feito melhor, gente. Talvez teria. Deu uma forçadinha? Pode ser. Mas foi bom. Parabéns, dona Diana. Tá finalmente voltando aos trilhos, assim. Isso me dá uma satisfação inacreditável. O fandom tá muito vivo, minha gente. Se caiu de paraquedas aqui no canal, já vai se inscrevendo pra não esquecer. E se já é inscrito, já vai deixando aquele like pra apoiar o movimento. Se quiser fazer parte dos membros maravilhosos desse canal, confere a aba Seja Membro, que tem todas as informações lá. Eu atrasei esse vídeo de quarta pra agora, porque teve um hiatus na semana, a gente não teve o episódio da semana no domingo. E aí, durante essa semana, eu vou lançar outro vídeo pra compensar também. Talvez eu lance mais uns, mas um com certeza. Olha, gente, tem semanas e semanas, e a semana passada foi tensa. Quem me acompanhou nas redes sociais estava ligado no que eu fiz, e foi bastante coisa. Então, infelizmente, não deu pra postar no dia. Mas semana que vem, tudo certinho, tudo nos conformes. Essas pessoinhas lindas e maravilhosas apoiam aqui o canal, e se quiser fazer parte desse haul, tudo aqui embaixo no botãozinho, beleza? Meu povo, como eu disse, né, que episódio. Teve de tudo, mas vamos com calma como sempre. E, como sempre, teve o nosso resuminho, né, básico. Que, basicamente, foi mostrando como o Stan ficou atolado na lama na casa de strip. E todo o rolê lá da foto do atirador profissional, do Dean preso e tudo mais. Tudo que a gente já sabe, efetivamente. Nisso, corta pra Beth lavando roupa e vendo a camiseta surrada do Dean, que aproveita pra dar lugar ao próprio Dean vestindo uma camiseta nova. Só que da cadeia, né? Pô, sem querer dizer nada não, mas fora o fato de tu não conseguir ver a luz do dia direito, é um cantinho bem ajeitadinho, vocês não acharam, não? Pelo menos é privativo, né? Poderia ser pior. O chão da cadeia ali, inclusive, é mais limpo que muito chão por aí, né? Mas enfim, a Beth tá tendo que trabalhar dobrado, porque sem Dean não tem quem ajude com as crianças. E aí, basicamente, nesse primeiro momento aí, é um paralelo entre ele não fazer nada e ela fazer tudo pela casa. Ele tá nitidamente triste com a situação e ela tá exausta. Já não tem condição de mais fazer nada. E ela tá começando a ver também pequenas concessões que o Dean dava pelas costas dela, tipo refrigerante, doce, esse tipo de coisa para as crianças. E aí, numa dessas arrumações já tarde da noite, os detetives batem na porta dela e se apresentam formalmente. Me irrita um pouco o fato deles terem enfiado o Dave no meio da dinâmica dos dois patetas ali, porque se tivessem trabalhado melhor os dois, não precisaria de um terceiro. O que eu quero dizer aqui é que seria muito mais interessante um plot, por exemplo, de uma mulher detetive que estivesse ali no controle fazendo as vezes do Dave e ela própria duvidasse da capacidade da Beth em fazer um trabalho complexo como esse. Como o Dave fez ali no início, trazer profundidade de escolha também é importante quando se quer dar um ar mais humanizado pro personagem. E o Dave, pra mim, foi uma válvula de escape pra uma dupla que não estava funcionando muito bem, sendo que agora é ele e a Phoebe que estão liderando. E deixando o terceiro elemento de lado completamente. Mas, né, nem tudo é perfeito. E aí eles vão ter a conversa que vai dar uma sacudida nas dinâmicas da série. He'll kill me. We'll protect you. He has people everywhere. No one will know you're with us. Tem uma outra coisinha mais técnica me irritando, mas eu acho que eles estão melhorando conforme a temporada avança. Eu acho que eles se perderam muito ali na junção da terceira com a quarta temporada e agora estão fluindo um pouquinho mais, mas tem algumas coisinhas assim que me irritam ainda, que é na edição propriamente dita. E é desde a terceira temporada que a galera tá perdendo um pouco a mão, mas eu espero que isso melhore. Eles acertam muita coisa, mas quando vem música, gente, é um tópico assim que eles não acertam muito bem. Às vezes acertam, mas nem sempre, entendeu? Mas enfim, eles estão ali pra fazer com que ela ajude eles a ajudarem ela e o Dean, só que lembra que ela mandou o atirador acabar com a raça dele, né? Pois é. Depois disso, o cara deu um perdido nela e sumiu do mapa, então ela tá com as mãos amarradas numa situação que ela própria criou. O negócio ali que eles estão querendo é que ela incrimine ele. E ela tá com medo, obviamente, porque ele com certeza vai querer matar ela nesse processo. E o Dave tá irredutível dizendo que eles vão proteger ela. E é aí que entra a ideia de Nevada. Mas só um adendo aqui, gente. Que raio de detetive folgada é essa que vai abrindo a geladeira e pegando leite, gente? Eu, hein? Tá em casa agora? Se fosse aqui no Brasil, a Beth já tava com a Havaiana na mão, assim, mandando ela pastar, entendeu? E comprar ela mesma o leite dela no mercado.
Que isso, gente? Que folgada. Mas enfim, ali não ficou claro o que ela ia fazer no primeiro momento. Mas calma, que é aí que reside todo o plot twist. Continuando, o Stan tá sendo obrigado a fazer trabalhos absurdos pro chefe dele, em horários bizarros, e por vezes se machucando no processo. Ele faz tudo sem pestanejar, porque ele realmente estava ganhando uma grana violenta, com as festas clandestinas com as strippers, e também pegando dinheiro do cofre lá sem autorização. Esse era o modo do chefe dele recuperar uma parte do valor que ele perdeu pro Stan, fazendo ele se humilhar no processo. E tem uma cena mais lá pra frente no episódio que exemplifica bem o quão na merda ele tá nessa situação, colocando um outro segurança no lugar dele e fazendo ele passar por uma situação extremamente complicada, que é quase ser preso por ter feito o que o cara tinha pedido pra ele fazer. Ele ficou muito mal com isso, quase deu uma chorada ali, porque é literalmente um aviso de tu tá nas minhas mãos e não tem nada que tu possa fazer a esse respeito, já que ele tava querendo desistir e dizendo que não ia mais fazer o que ele tava fazendo. Já tava se sentindo meio mal, digamos assim. O que eu vou te falar deu uma nova perspectiva pro arco dele, já que agora ele também tá inserido nesse mundo do crime meio que obrigado, da mesma forma que as meninas no início se viram obrigadas também. Então ele tá entendendo super a Ruby agora. E isso eventualmente pode unir cada vez mais eles como casal. E não ter aquela separação ainda que juntos, sabe? Como tava acontecendo na terceira temporada. No momento que ela souber disso, ela vai apoiar com certeza. E mais especialmente agora que eles estão planejando essa mudança pra Wyoming. Porque ela também entraria no programa de testemunha do serviço secreto. Agora, o que a Anne vai fazer, eu não sei. O que vão fazer com ela também, eu não sei. Mas ela tá se ensaiando pra isso também. Mesmo que implique ela ter que se afastar do Ben pra sempre. O que não fecha pra mim elas cogitarem isso, porque se a Anne levar o Ben, beleza, tranquilo, tudo certo. Mas se ela não levar, ele fica em perigo da mesma forma. Muito legal elas quererem sumir do mapa, mas pra Beth e pra Ruby é muito mais fácil. E o pior é elas se separarem completamente, né? Indo pra cantos diferentes do país. Nesse cenário, estaríamos nós nos encaminhando pra um final de série? Só o tempo vai dizer. Depois disso, a Beth vai lá na cadeia, dá a ideia pro Dean sobre eles se mudarem, e ela fala algo que pra quem acompanhou é bem triste, porque a atriz que fazia a mãe do Dean e que era bem conhecida nas séries americanas faleceu. Então, infelizmente, a gente não vai ter mais a participação dela na série. Que descanse em paz, ela vai fazer muita falta. Não só nessa série, mas nas séries que ela participou também, que foram várias. Mas ela deixou um legado muito bonito também. A vida, infelizmente, tem dessas, então a gente só tem que aceitar. Mas voltando pra nossa sériezinha aqui, a Beth tá empenhada em reconquistar o Dean, e ele tá irredutível no ego ferido de estar na cadeia, principalmente. Parece que ela tá esquecendo alguns detalhes, assim, tipo das traições que ele teve com ela ali, que foram duas, pelo menos, né, que a gente sabe. Da hipoteca da casa, né, que ele teve algumas decisões erradas no trabalho, também deu mole aí. E principalmente do câncer que ele inventou, né? Então, olha, Deus me perdoe aqui, tá? Mas ele tá pagando por tudo isso, eu acho muito justo. Com isso, pelo menos, ele zera a contagem de merda que ele fez na série. É o mínimo que ele poderia fazer, não entregando a Beth, ficando ele na cadeia. É o mínimo. Mas ela tá disposta a largar tudo com ele e a família, já mostra que ela tá disposta a fazer tudo pela família, com ele incluso. Então, assim, pra quem shippa Abril, fica meio complicado. Na parte da Anne, ela tá indo lá no Josh e ele tá fazendo aquele trabalho bem mais ou menos, sabe? Porque a tensão entre eles é absurda. Só que como ele não toma nenhuma atitude, ela vai embora sem ele nem fazer nada. Eu imagino que ele esteja num conflito muito grande ali, que não tá conseguindo nem raciocinar direito. E tá tentando fingir que isso nem existe. Mas se ele não fizer nada, o que eu acho que vai fazer, porque a gente já teve confirmação de que vai ser tarde demais. Mas vamos esperar aí o 6º episódio, né? Que tem muita coisa pra rolar ainda. As meninas, depois de descobrirem ali que o Fitzpatrick deu perdido nelas, vão atrás do cara que arranjou ele pra elas. E elas estão implorando por contato com ele. E elas dizem que fariam de tudo pra ele dar esse contato. E aí ele fala que beleza, mas com uma condição. E fica aquele mistério, assim, sobre o que é, né? Até que a Anne fala: You, bathroom, 5 minutes. Seriously. Yeah, your car, whatever. I don't care. É uma conversa muito bizarra e de duplo sentido, e ele não fala o que é. Mas mais tarde no episódio, elas estão lá comprando coisas que elas entram em comum acordo que era pra fazer uma bomba. E nesse episódio, elas tiraram pra pensar besteira, né? I'm just glad we're on the outside of his pants. A Anne dá uma demonstração dos seus talentos ali. Good night, Kenny.
E elas, depois dessas compras, estão discutindo se vão entregar essas paradas pro cara ou não, porque, né, tem quantidade suficiente ali pra explodir uma igreja pequena ou um ônibus. E pra decidir ir adiante nesse plano, só a filha dela pedindo um suco de caixinha e falando que quer o pai de volta. É uma motivação a mais pra ela. Let's do this. Lá com o outro cara, elas estão conversando com ele e ele dá todos os indícios de que vai explodir a mãe dele, que tava com câncer ainda. E ele falou que ia consertar o jardim dela por ela ter combatido o câncer pela segunda vez. Ou seja, entenderam tudo errado, né? E ainda aproveitou pra chamar elas de doentes. You bitches are sick. Bom, aí a gente tem aquelas imagens do dia a dia delas. A Beth enlouquecida com as crianças, a Annie sozinha esperando o Ben, que nunca aparece, e jogando os ingressos fora que ela tinha comprado, e a Ruby sozinha em casa sem o Stan, que tá cometendo microdelitos, tipo abrir uma máquina pra catar moeda, roubar uma cobra e por aí vai. Eu entendi essa montagem deles, mas eu acho que ficaria muito melhor se eles tivessem feito a parte rapidinha e depois colocassem elas sentadas mais na frente e não fizesse essa dupla colocação, porque aí quando elas parassem de se movimentar muito rápido, poderia focar na preocupação do rosto delas, na tristeza, em qualquer coisa um pouco mais próximo. Dessa forma que fizeram, ficou uma coisa meio genérica. Bom, nisso, a Beth, depois delas comprarem todas aquelas paradas pro maluco, conseguiu uma reunião com o Fitzpatrick, que pra um atirador profissional ficou bem showman, como corretor de imóveis, né? E uma placa gigante com um latão dele ali e folhetos, com a cara dele também. Eu imagino que um atirador profissional que queira mascarar a sua identidade não vai dar esse mole. Ainda mais com a própria imagem. Principalmente depois de ter desaparecido, ter dado perdido nela. Mas quem sou eu pra falar, né? Ela vai lá peitar ele daquele jeito dela e pede pra ele não executar o trabalho, mas depois daquele show dela, ele tá meio irredutível. Mas não adianta nada. Ficou meio sem rumo a conversa ali e implícito que ele faria, ela querendo ou não. Mas uma coisa que eu achei legal na dinâmica deles é que ela usou a mesma frase que o Rio usou um tempo atrás. What am I doing here? Aliás, eu não sei se vocês concordam comigo, mas é meio patético ele brincando de casinha ali, né? Socorro! E aí, meus amigos, nós temos um ensaio do plot twist que virou a série de ponta cabeça. Eles têm uma conversa no bar sobre a situação em que se encontram. Quite a situation we got. Always. Always. Ela fala sobre não aguentar mais a vida de mãe, daquela coisa de fazer biscoito, aquela coisa de reunião de pais também, ela odeia. E aproveita pra jogar a bomba na mesa. They want you. Ele não aceita muito bem. E, gente, pensa comigo. Se o serviço secreto tá atrás dele, querendo saber o que ele faz com o dinheiro, significa que é acima do FBI. Ou seja, não é pouca coisa. O negócio dele é muito mais abrangente do que a informação que a gente tem. O chefe, ou a chefa, né, que pode ser tanto a mãe quanto o irmão, a gente ainda não sabe, mas a teoria mais plausível é que seja a mãe, deve lavar uma quantia exorbitante de dinheiro. E tá, também teve as mortes dos oficiais, então deve ser uma soma de tudo isso. Daí, quando ela fala isso... If I have to make one more cookie, I will die. Ele dá um sorrisinho. E essa cena, gente, eu não sei vocês, mas eu senti uma cena confortável. Eles estão conversando numa boa, fazendo piada com a situação. Foi uma cena tranquila, finalmente. Ele me parece estar um pouco cansado dessa vida, não sei. Ou ele quer um pouco mais de leveza na maneira como eles conduzem o negócio ali. Pelo menos entre eles dois, né? E dá pra sentir isso no diálogo. Quando ela fala sobre a situação toda, ela entrega um envelope com uma foto dizendo que o cara ali era o Big Boss, o Big Kahuna, que controla tudo, toda a operação no caso, né? E o problema aqui que eu vejo é que ela pede pra ele confiar nela, sabe? Eu achei isso muito sacana da parte dela. Eu tô lutando contra o ranço que tá se instaurando em mim com a Beth às vezes, sabe? Porque se ela tá entediada com a própria vida, se ela não aguenta mais fazer biscoito, se ela não aguenta mais essa coisa toda que envolve ser mãe, vai pra Nevada fazer o que exatamente, fofa? Jogar bingo? Apostar em caça-níquel? Eu acho que não. Tudo bem ela querer liberar o Dean, mas, gente, precisa estar sempre apunhalando o cara pelas costas e achando ruim ele contra-atacar depois? Sério mesmo? E é óbvio que eu não tô esquecendo que ele foi bem vilão na terceira temporada. E isso talvez tenha reverberado muito nela, mas ela continua brincando com a confiança dele. E também ainda não externaram isso através do roteiro pra que a gente entenda o que tá se passando dentro dela. É sempre um enigma. A gente nunca consegue entender 100% o conflito que ela tem e de que lado mais
mais ela tá. Talvez ela esteja mais do lado do Dean, pelos olhares, mas ela ainda tá muito confusa da mesma forma. E ela também não conversa com as meninas sobre o cara. Poxa, a Ruby é a melhor amiga dela, sabe? E elas não trocam uma ideia saudável sobre ele. Eu queria muito ver a Ruby aconselhando ela, pelo menos uma vez na vida, assim, com relação a isso. Quando a Anya pega pelo Ben, vendo o jogo dele, eles têm uma conversa de boa ali também. E ela consegue, do jeito dela, fazer uma aproximação com ele, através do lacrosse. Só que tudo vai pelo ralo com as imagens do 6º episódio. Pelo menos foi o que eu pude concluir. Ele já tem um certo pé atrás ali com o terapeuta, e com as imagens novas, talvez ele se afaste ainda mais da mãe. Porque isso é exatamente a crítica que ele fez pra ela quando eles brigaram feio aquela vez. E aí tem aquela cena super good vibes com a borboleta e tal, pra ela vir lá, Annie, esmagar a borboleta e dar de presente pro Josh. Lovely. O que eu achei muito simbólico, tá? Principalmente depois da conversa que eles tiveram sobre asas quebradas de borboletas. E de como não dá pra fazer alguém gostar de outra pessoa à força. E ele tem razão, sabe? Mas ela foi debochada no presente e aproveitou pra se dar alta. O que pega ele desprevenido, porque ele não tava esperando isso. Mas o queridão também não toma nenhuma atitude, né? Então tinha mais é que perder ela mesmo, sabe? Ela fala a mesma frase que ele falou pra ela. You can't make someone like you. E vai embora deixando ele desnorteado. O que quem já viu os spoilers do 6º episódio sabe que dura pouco, né? Dura bem pouco, mas tudo bem, tudo bem. E eu dei uma invertida nas cenas aqui, porque a cena principal que define esse episódio, eu tinha que deixar por último. Enquanto a Beth tá tendo uma teimosia ali por parte da criança mais nova dela, em que ela tá teimando pra não comer e ficar assistindo TV, o matador tá a postos pra matar o Rio. Então a sequência é maravilhosa, porque o Rio entra na boate de capuz e sai de capuz, mas na real não era ele mais, e sim um dos capangas dele. Ele aparece já do lado do matador com uma pistola na mão, não dando nem tempo do cidadão pensar direito. A cara que ele faz é ótima, enquanto o pau tá torando lá na casa da Beth. Como aqui em tese ele acha que tá falando com um policial ainda, ele tá ligado nas armadilhas e não tá medindo esforços pra dar tiro nele. Mas ele ainda troca uma ideia com ele e o cara tenta levar ele na lábia. You gotta be careful with a woman like her. You never know what they're thinking. E aí entra a sagacidade da Beth na nossa cara, que a gente nem tava vendo. Later, Dave. Dave. Ela armou bonito pros dois se enfrentarem e ela fica livre pra poder trabalhar com o serviço secreto. Gente, eu fiquei desnorteada, não vou mentir pra vocês. Porque a gente tá acostumado com um roteiro preguiçoso, vamos ser sinceros. Aí quando vem com soluções espertas assim, eu até me perco. Então, pra fechar o episódio, a Ruby conversa com o Stan sobre a possibilidade deles se mudarem pra Wyoming e a Beth, por fim, entrega a placa de lavagem de dinheiro pra ele e ainda faz uma piadinha. Who made it? Alexander Hamilton. Além de alfinetar ele na sequência, né? Porque a última artista que elas tinham conseguido pra fazer esse rolê todo tá a 7 palmos do chão agora. E aí ela fala sobre não poder lavar mais dinheiro, sobre dever ele e tal, e ele fala. We're cool. Really? Yeah. You earned it. E aqui ele também deu a deixa pra ela falar a verdade de uma vez. Porque, gente, ele não é burro. O cara tava procurando ele pra matar, não pra prender. Já começa daí, né? E ele ainda fica encarando ela por um tempo, porque quando ela é confrontada, ela dá uma travada na mentira ali. Já aconteceu diversas vezes na dinâmica entre os dois. Então eu, Tatiana, acho que ele sabe com certeza que não era um policial. E é por isso que na promo ele tá de antenas ligadas lá pra encontrar aquela peça no carro dele. Provavelmente ele achou lá, né? E confrontar ela pra ver se ela fala a verdade. E o Dean acaba fechando o episódio flertando com a ideia de se mudar pra Nevada com a família. Nessa promo também, o nome é O Banqueiro, o que me leva a crer que a gente já vai conhecer mais um personagem. Pelo menos a gente vai conhecer alguém novo, né? Se vai ser irmão do Rio, se vai ser mãe do Rio, não sei. Ainda não se sabe. E me parece uma caça ao Rio já de pronto, porque ela tá arquitetando com os agentes ali sobre seguir ele com o equipamento, que é o equipamento que ele coloca em cima da mesa pra confrontar ela. Ele tá dando todas as oportunidades dela ser sincera com ele. Tipo, contar a história completa e ela não cede. Pelo menos não parece ceder ainda, né? Pergunta sobre confiança, sobre ela ser a garota dele. You're my girl. E provoca essa confissão dela. Que eu imagino que vai acontecer, pelo menos eu espero, né? Seria meio burrice dela mentir pra ele de novo. Ainda não sei e gosto de não saber, porque isso me empolga de certa forma. Aqui vale um adendo, porque eu sou a doida das cores da série. Então dá pra ter 100% de certeza que a gente tá na 4ª temporada full agora. Porque tem
sempre um detalhe em azul na cena. A tonalidade das roupas deles ou é neutra ou é azul, e nisso sim, eles são bem cuidadosos. E aí, pensando um pouquinho melhor, o verde pesou muito numa narrativa que já estava pesada. E eu acho que agora, finalmente, sem o arco do atirador, eu achava horroroso, as coisas têm tudo pra fluir melhor. Essa parada de background do Rio, a família do Rio me interessa muito, e ela vai ser explorada nos próximos episódios, então eu tô bem empolgada de novo. Que bom! Eu tô no nível de empolgação que eu tava na segunda temporada, o que é excelente. Então, parabéns aos envolvidos aí, muito obrigada. Good Girls, return Sunday, April 11th on NBC. E você, gente, estão empolgados também? Comenta aí nos comentários pra gente trocar ideia. A gente tá fofocando sobre a série pra caramba no Discord. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. E é aberto pra todo mundo. Lá a gente troca teorias, fala sobre a série, baba no Rio, entendeu? Faz de tudo. Até a próxima e tchau!